igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento. Queridos, antes de nós nos aprofundarmos aqui no sermão, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Deixe-me situar você sobre algo muito importante. Nós estamos realizando aos domingos, já são 3 cultos, né? Nós tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de sermos ministrados, tivemos a oportunidade de nos conectarmos às promessas do nosso Deus, de entendermos a respeito, refletirmos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Temos a nossa fé ativada para que a nossa ardente expectativa de que Ele prometeu que virá nos buscar, ela se cumpra. Queridos, se ela se cumprir nos nossos dias, eu não sei você, mas se ela se cumprir nos nossos dias, imagina não passarmos pela morte e sermos arrebatados. Mas isso é só um detalhe, porque pode ser que ela vá se cumprir em uma outra geração, mas nós estamos crendo que ela vai ser em qualquer momento. Então nós já tivemos um culto pela manhã, e já tivemos um culto à tarde que começou às 17 horas, e eu sou grato porque você está aqui para participar desse terceiro culto. E o que eu quero trazer ao seu coração, para que você possa entender o que é uma visão de reino. A pastora ministrou no primeiro culto esse mesmo sermão que eu vou ministrar, e eu quero dizer para vocês assim, Deus fez coisas incríveis no primeiro culto. Por que nós fazemos assim? É porque nós somos um povo que tem uma só linguagem, uma só direção. Então, se você encontrar amanhã com um irmão que esteve no culto das 5 horas, e você falar, rapaz, que bênção que foi o culto de ontem, né? Eu não te vi lá não, eu estava no primeiro culto. É mesmo? Realmente foi impactante. Esse alinhamento de linguagem. Então, a dispensação de Deus para o nosso dia hoje, para os que creem, ela está liberada. Está liberada sobre a sua vida. Esses louvores lindos que nós adoramos aqui agora, o ministério ministrou no culto das 17 horas, com essa mesma unção, com essa mesma graça. Quantos já puderam sentir aqui a presença de Deus neste lugar? Eu estou dizendo isso para você, para que você entenda. Se você vier no culto das 17, tem uma unção liberada sobre a sua vida. Se você vier das 19h30, tem uma unção liberada sobre a sua vida. E eu quero, antes de avançar, tendo dado essas informações, fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se atrevido sequer a pensar sobre ela. Que é isso, pastor? Talvez você nunca na sua vida tenha sequer, tido o atrevimento de pensar sobre essa pergunta. E você vai perceber tão logo eu a faça. Você acha que é possível? Nós acabamos, pensa comigo, acabamos de cantar que Ele é poderoso. Quem somos nós, queridos? Nós jamais podemos limitar esse poder. Cantamos isso, amém? Mas você acha que é possível atrapalharmos Deus operar milagre em nossas vidas? Talvez você nunca tenha se perguntado ou sequer pensado sobre isso. Pastor, será que é possível eu atrapalhar Deus operar um milagre na minha vida? Seria isso possível? Pensa junto comigo. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que se encontram aqui nesse terceiro culto desse dia, assim como os que estiveram nos cultos anteriores, em algum momento já orou por um milagre.
sabe, já se deparou em uma situação, em uma circunstância. Queridos, às vezes oramos por milagres em várias esferas da nossa vida. Às vezes clamamos a Deus por aquela porta que parece que não se abre. Para quem está empregado, queridos, para quem tem a provisão, para quem tem o recurso, para quem não tem tido falta, uma porta de emprego não é vista como um milagre. Às vezes a pessoa está empregada. Há poucos dias eu estava conversando com alguém e a pessoa falou bem assim: pastor, tem uma oportunidade promissora para que esse casal ou para que essa pessoa seja promovida na empresa que ele está, porque ele é muito competente, ele é muito capaz, e a próxima oportunidade é a dele. Só precisa de uma coisa: que a pessoa que está no lugar, que é muito boa, muito competente, morra ou seja demitida. Imagina. Ou que ela seja promovida, ou que Deus abra a porta em algum lugar, querido. Mas a pessoa está ali. Consegue perceber? Sabe aquele sonho de ter uma casa? Tem tantas coisas, eu quero que você entenda isso. Às vezes nós confundimos a proporção do que é clamar por um milagre. Pastor, eu preciso de um carro. Deus pode operar um milagre e você ganhar o carro. Amém? Pode. Mas Deus é um Deus que te dá graça, sabedoria e capacidade para você também conquistar o carro. Fruto de trabalho, de dedicação. O milagre pode acontecer em diversas esferas. Enquanto está tudo bem na sua rotina, na sua jornada. Enquanto em alguns momentos alguns pais não estão sabendo lidar com os seus filhos. Ei, presta atenção. Pessoas reclamando porque meu filho é isso, ou meu filho é aquilo, ou meu filho é dessa forma, é daquela maneira. Meu Deus, eu não suporto mais, eu não aguento. Quer seja criança, quer seja adolescente, quer seja um jovem. Enquanto pessoas estão, se queixando, se lamentando, reclamando das circunstâncias, de algo que está acontecendo com seus filhos. Existe alguém, não sei se o seu filho tem 5, tem 10, tem 15, tem 20, mas na mesma proporção, em algum lugar, existe alguém orando por essa mesma quantidade de tempo, para que possa ter um filho, para que ele possa amar, cuidar, passar por tudo isso que você está chamando de problema. O milagre. Existe alguém que, enquanto nos queixamos do fato de estarmos cansados, alguém não tem o prazer de se cansar nesse corpo porque está enfermo. Enquanto alguns de nós se queixa ou diz: eu não como isso, eu não como aquilo, alguém em algum lugar está faminto, desejando ter o mínimo para comer. Os nossos corações, eles são uma porta para muitas coisas. E pode ser que você nessa noite também esteja ansiando, desejando, clamando, implorando por uma intervenção divina, naquela área que só Deus pode fazer, aquela área que os recursos já findaram. Mas tem um detalhe: embora somente Deus possa realizar o milagre, realizar o impossível, a nossa postura diante dele pode determinar muitas coisas. Uma delas é as nossas atitudes, a nossa conduta de fé,
a medida de fé que temos para clamar, em alguns momentos podem não sustentar a provisão de Deus. Temos fé para pedir, temos certeza que Deus pode fazer, mas a nossa conduta e a nossa postura diz o contrário. A nossa confiança, a nossa obediência, até mesmo as palavras que proferimos podem de alguma forma abrir ou fechar o caminho para que esse milagre aconteça. E qual é o detalhe? É que aqui nós não estamos falando de mérito, porque milagre nunca foi mérito, é graça. Milagre é algo que acontece além da nossa meritocracia. Você pode fazer ou você já fez tudo o que foi possível ou necessário, mas o milagre não aconteceu, porque ele vem por meio de provisão divina. É quando o decreto, é quando a palavra é contrária, é quando a circunstância, a situação, ela é completamente contrária, mas você continua clamando, você continua crendo, e Deus se move na sua direção. Eu quero te convidar a observar comigo alguns detalhes na palavra do Senhor. Você crê em milagre? Amém? Você crê que Deus pode fazer um milagre? Amém? Você crê que nessa semana um milagre pode acontecer na direção da sua vida? Então tá. O tema da nossa mensagem é: cuidado para não atrapalhar o seu milagre. Que é isso, pastor? Eu estava tão feliz porque o Senhor falou, você crê, você pode, você não sei o quê. Não pode. Você só precisa tomar cuidado. Eu e você, nós precisamos só tomar cuidado para não atrapalharmos esse milagre acontecer nas nossas vidas. Tem a ver com o poder da atitude. Qual é o obstáculo? O primeiro obstáculo que pode nos impedir de viver a evidência e a concretização de um milagre. O primeiro obstáculo se chama incredulidade. Existem pessoas falando a respeito e isso não muda. Se você não crê que Deus é poderoso, não muda a essência dele, porque ele é poderoso. Mas existem pessoas que declaram e falam que Deus é poderoso, mas não têm uma fé ativa para tomar posse ou para viver debaixo dessa soberania. São autossuficientes. O que é fundamental que nós temos que entender a respeito de como Deus pode realizar um milagre na nossa vida. Se Ele não fizer algo, com base na situação em que nós estamos vivendo e que já tentamos de tudo, se Ele não intervir, o milagre é quando você fala assim, não tem jeito, ou é Deus, ou não vai acontecer, porque tudo o que precisava ser feito já foi feito. Milagre tem a ver com isso, querido. Às vezes nós falamos, eu quero viver o milagre, então faça a sua parte, e faça de novo, e mais uma vez, e quando você esgotar todos os seus limites, continue crendo mesmo sem ter o que fazer, porque Deus pode operar o milagre nessa situação. Entendeu? Você faz a sua parte, e você continua fazendo, e quando você esgotar todos os seus recursos, você continua crendo, mesmo sem ter o que fazer, porque agora chegou o momento do milagre acontecer, da intervenção de Deus. A Bíblia vai nos mostrar de forma clara, e até de uma maneira um tanto quanto chocante. Imagina Jesus sendo impedido de operar milagres. Como assim, pastor? Eu quero trazer de uma forma simples, para que nós possamos observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a incredulidade, a desobediência e um coração endurecido. Deus é poderoso, mas esses pontos também exercem um poder
que atrapalha a ação? A falta de fé. E essa verdade, ela nos confronta de certa forma, porque pedimos tanto, falamos tanto que cremos, cantamos tanto. Mas essa verdade, o propósito dela não é nos confrontar, é nos trazer uma consciência e uma responsabilidade, autorresponsabilidade do nosso papel para que o milagre aconteça. Vamos ver um exemplo de Jesus. Jesus, ele começou o seu ministério, ele andou pelas cidades vizinhas, ele curou enfermos, ele alimentava multidões. As pessoas vinham de vários lugares, as multidões, sabe, se aglomeravam, iam até Jesus, porque elas necessitavam, careciam de um milagre, e elas viam Jesus operando milagre em várias esferas. Todavia, quando nós olhamos para Mateus no capítulo 13, nós não podemos desprezar os primeiros começos, a Bíblia fala sobre isso. Em algum momento ele vai ser um auxiliar, um ajudante de algo, um técnico, e ele vai crescer na sua jornada. Às vezes o seu filho lá na rua, lá no trabalho, nos primeiros começos dele, ele é admirado, reconhecido, que menino bom, que menino dedicado. Sabe, tudo aquilo que você construiu, estruturou na vida dele, no caráter, e lá fora isso está fluindo, o caminho dele está maravilhoso. Só que quando o seu filho volta, se você perder a admiração pelo seu filho, você não vai enxergar ele dessa forma. Você sabe o que acaba com relacionamentos? Casamentos, eles se destroem quando nós deixamos de reconhecer no outro, quando nós paramos de olhar para o outro e ver as virtudes. Às vezes o marido vai trabalhar, é uma pessoa dedicada, honesta, sua a camisa, faz isso, faz aquilo. As pessoas que trabalham com ele falam: cara, meu patrão é um cara, pensa num cara top, pensa num cara simples, pensa num sujeito trabalhador e honesto. Cara, meu gerente é um cara inteligente, é um cara dedicado, ele tem um processo de gestão, ele é tão capaz, como é maravilhoso trabalhar com esse cara. Aí quando ele retorna para sua casa, a esposa não vê com o mesmo brilho, reclama, sabe, perdeu a admiração, porque esse aí é aquele meu marido, que acorda descabelado, com bafo, tem que escovar os dentes, tem que tomar banho. Quando nós perdemos a familiaridade
sabe, do relacionamento, ela é perigosa. Se nós não preservarmos a essência e o respeito. Queridos, vocês não têm noção, em algum lugar por aí alguém me ouve pregar e fala: pastor, vi o senhor no YouTube, rapaz, o senhor prega para dedé. Eu prego nada, querido, eu conto história. E você tem o seu pastor todos os dias e você está assistindo outro pastor pregar, porque o seu pastor não tem a palavra de Deus. O seu pastor não tem 1 milhão de seguidores. O seu pastor não manda uma tirinha aqui, sabe, aquele pedacinho que encanta. Eu estou mostrando para vocês como que nós nos distanciamos de coisas que estão perto de nós para o milagre acontecer. O seu casamento vai viver um milagre quando você observar o milagre da vida que Deus colocou para você cuidar. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos. O seu milagre profissional vai acontecer quando você valorizar o que você tem. Ah, pastor, eu quero ganhar dinheiro sem fazer nada. Meu Deus do céu, até uma criança falou isso, não dá, viu? Uma criança, você é inteligente, minha filha, é isso mesmo. Mas tem gente pensando que dá. E reclama, questiona. Quando nós começamos, e aí eu quero fechar esse parêntese, que eu só estava trazendo esse pequeno detalhe, porque talvez não está acontecendo milagre na sua casa, porque você não está olhando para o seu marido e honrando ele como a pessoa que você deveria honrar. Você não está olhando para a sua esposa e honrando ela como a pessoa que você deveria honrar. A minha esposa preparou esse sermão, eu estava aqui vendo minha esposa pregar no primeiro culto, como eu fui abençoado. Ela desceu ali, eu falei: Jesus, você botou a régua lá em cima, meu amor. Falei: gente, que mensagem maravilhosa, que sermão rico. Trabalhou o dia inteiro, meu Deus do céu, organizou nossa casa, fez almoço, nós fomos na feira ontem, nós dois juntinhos, compramos lá um frango caipira, aquele pezinho, galinha de pé duro, não tem? Ela fez 3 galinhas daquela na panela de pressão, hoje pensa. Lá em casa agora está igual o Vale dos Ossos Secos, porque já detonamos aquele trem. Já vou logo avisando, porque se você quiser ir lá comer, você vai ter que ter fé para profetizar. Galinha, volta a carne, volta aquilo outro, que não tem não, irmão. Já foi. Organizou, limpou, fez tanta coisa. Que mulher inspiradora. Sabe? Aí para pensar. Eu volto para dentro da minha casa e eu não reconheço essa pastora, que é essa pessoa aqui no altar, e que é uma mulher maravilhosa dentro da minha casa, sabe, que cuida dos meus filhos, cuida de mim, cuida das coisas. Queridos, eu dou um trabalho que vocês não fazem ideia. Mas a minha mulher é maravilhosa. Então, quando nós observamos isso, Jesus volta para a sua terra, Jesus volta para a sua cidade, e ali não acontece milagre. Por quê? Porque as pessoas desprezaram, não acreditaram que Ele era capaz de fazer aquilo. Ainda que as pessoas não acreditem que você seja capaz, não desista, porque Deus pode fazer milagre na sua vida, e fazer outros através dela. Quando nós paramos para pensar nisso, gente, logo na sua cidade não aconteceu nada? Não aconteceu muitos milagres. É o filho do carpinteiro, é o filho de Maria, é o irmão de Tiago, José, Simão, Judas. Desprezaram a sua capacidade. Não conseguiram enxergá-lo como Cristo. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e não conseguimos enxergar neles o propósito. Pare de olhar para o seu marido, para a sua esposa e para os seus filhos com um olhar humano, baseado nos seus ideais. Peça a Deus: Senhor, abra a minha visão para que eu enxergue o propósito do Senhor no meu casamento, o propósito do Senhor na criação dos meus filhos, o propósito do Senhor na empresa que o Senhor me confiou para que eu pudesse gerenciar, o meu propósito enquanto pastor nessa igreja. Qual é o meu propósito? Se a gente não enxergar o propósito, nós não vamos viver as evidências do milagre, porque nós vamos desprezar, sabe, detalhes que são fundamentais. A incredulidade deles levantou uma barreira invisível que os impediu de romper na direção dos milagres. Segundo personagem, e é sobre esse personagem que eu quero me aprofundar.
Zacarias e Isabel, uma dúvida diante de uma resposta. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, eu quero ler com vocês, do versículo 11 até o versículo 20. Ouça atentamente e nos acompanhe aqui. Lucas capítulo 1, versículo 11. Preste atenção nesse detalhe. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir as boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias, um sacerdote, que orava, que clamava, sabe, constantemente com a sua esposa, pedindo por um milagre. Entenda que era alguém que, dentro da instituição religiosa, dentro do ambiente, dentro do cenário, onde as pessoas se aproximavam do divino, ele era a referência. Eu quero mostrar para vocês como que o pastor que clama, que prega, que ministra, se ele também não entender o propósito de Deus pelo qual o Senhor vai se manifestar, ele pode ter uma atitude, uma ação de incredulidade. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo, queridos, vocês não têm noção do como eu estou alegre, porque nós multiplicamos o nosso culto das 18 horas em 2 cultos, sabe por quê? Porque não cabia ninguém. Ei, preste atenção, não cabia ninguém. As pessoas vinham aqui e voltavam para casa, iam embora, porque não tinha onde sentar, não tinha como entrar na igreja. Oramos, colocamos diante do Senhor, estamos nos esforçando para conseguir manter essa estrutura. E agora eu vejo muitos espaços para as pessoas entrarem neste lugar e receberem milagre na vida delas. É tão maravilhoso a gente compartilhar com a equipe. Falei, Edgar, como é que está sendo aí a rotina? Porque, queridos, tem voluntário que chegou aí 4 horas da tarde, vai embora agora 9 horas. Porque é uma transição, não vai ser sempre assim, mas nós estamos numa transição, estamos nos ajustando. Meu filho, como é que está sendo? Pastor, para o senhor ter uma ideia, organizamos tudo. Olha, sobrou uns 40 minutos. Se o senhor quiser baixar meia hora desse segundo culto, ou esticar meia hora no outro, dá para fazer. Eu falei, querido, obrigado, mas nós não podemos fazer isso. Está sobrando tempo, porque ainda não chegaram as multidões que virão. Esvaziar 300 pessoas é uma coisa, esvaziar 700 é outra coisa. Nós vamos precisar desse tempo logo ali na frente.
Porque eu não vejo uma igreja vazia. Porque nós estamos com a mesma quantidade de pessoas que costumam cultuar conosco no domingo. Está passando umas 800 pessoas por aqui. Só que nós vamos trabalhar. Esses lugares que estão livres é para que possa passar 1.600 pessoas por aqui. E vai acontecer. Agora você imagina um pastor que está caminhando na fé e olha aí e fala, irmão, está difícil, viu? Os irmãos não estão vindo para a igreja. Seus crentes que não têm fé, vocês têm que vir para a igreja. Não, querido, isso aqui é o espaço para as almas que nós vamos ganhar. Isso aqui é o espaço para o seu familiar, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu vizinho, para a pessoa que você ainda nem conhece, mas que vai sentar aqui, que vai entregar a vida dele para Jesus. Eu não vejo aqui escassez, eu vejo aqui abundância. Sabe? Lugares sobrando para nós ganharmos almas para Jesus. Você quer ver? Era a mesma coisa de que nós estivéssemos com as 800 pessoas aqui e já tivéssemos feito a galeria. Teríamos 300 lugares vazios para as novas pessoas. Então o que nós precisamos entender é que aqui Zacarias, ele não representava uma pessoa comum. Ele era um líder religioso que tinha um contato, que falava de Deus, que ensinava sobre Deus, que, sabe, propagava a fé. Só que Zacarias, quando recebe a resposta, de uma maneira espetacular, orou, e aí chega o anjo do Senhor, e Zacarias não acredita. Ele questiona, e ironicamente ele acaba fazendo o quê? Atrapalhando, interferindo. O que eu quero mostrar para você aqui, é que às vezes nós temos um pedido, clamamos a Deus por algo com uma visão tão limitada. Zacarias pediu um filho, Deus lhe deu João Batista, aquele que foi diante do Senhor no deserto preparar o caminho. Consegue entender? E por que quando Zacarias questiona, o milagre, a resposta que veio não foi impedida? Não foi impedida porque Deus tinha já um propósito para a resposta daquela oração. Alguns de vocês oram, clamam, Senhor, eu preciso tanto de um emprego, aí Deus dá o emprego. E aí você se perde no processo. Mas o processo, o emprego era uma porta que Deus havia, sabe, proporcionado para que você pudesse viver algo ainda maior. E você para por ali. A pessoa está solteira, começa a se relacionar, se desvia do Senhor. A pessoa é promovida no trabalho. Desculpa, queridos, é promovido no reino espiritual? Não, é promovido no reino físico e se perde no espiritual. Zacarias pediu um filho. Deus lhe deu João Batista. E no relato, o seu filho vai trazer grande alegria. Ele começa a falar tudo o que vai acontecer. Mesmo tendo tido todo esse relato, Zacarias fala, olha que coisa linda. A fala de Zacarias é muito simples. Ele vai dizer bem assim, como? Eu estou com a dúvida, como que isso vai acontecer se eu sou velho? E até aí está tudo bem, porque eu vejo que Zacarias só não arrumou 2 problemas, porque o anjo apareceu só para Zacarias. Se tivesse aparecido para Zacarias e Isabel, tinha dado um problema. Eu sou velho e minha mulher é avançada de idade. Eu falei, ei, peraí, rapaz, hein? Um homem falar que a mulher está avançada, que a mulher é velha, ele está fazendo besteira. Ele arrumava 2 problemas, mas Deus é tão misericordioso que o anjo apareceu para Zacarias e isso não foi lhe imputado, esse problema. E o milagre aconteceu. Só que nós vamos ter 3 pontos fundamentais. O primeiro que nós vamos entender dentro dessa verdade é o seguinte: acredite nas suas orações. Se você está orando, acredite. Zacarias havia orado por um filho, quando a resposta veio, ele simplesmente duvidou. Se você não crê na sua oração, então pare de orar. Mas já que você está clamando, você está pedindo, você já entende que é só Deus que pode mover, acredite, vá até o fim. As circunstâncias vão continuar aí, o milagre, não é assim, orei, o milagre aconteceu, o milagre tem um processo em construção. Deus enviou a resposta chegou,
E o que nós vamos perceber? O anjo Gabriel fala assim: a sua oração foi ouvida. Isso significa que Deus tinha um plano, uma resposta e já uma intervenção. Vai lá e fala para Zacarias que a oração dele foi ouvida. E outra coisa, o milagre vai acontecer, porque eu já preparei e ele vai ter um filho. E já fala logo o nome, é João. Não tinha como Zacarias desmanchar isso, porque Deus já tinha determinado. Agora você vai ter um filho. E um propósito. Zacarias não estava pronto para acreditar que a sua própria oração seria respondida de uma forma tão surpreendente. Imagina, estou pedindo, mas eu nem sei se Deus... Você já pensou se Deus responder desse jeito? E o que nós precisamos entender? Se você tem orado por algo, não caia na armadilha da dúvida no momento da resposta. Será que é? Será que vai acontecer? A oração deve ser muito mais do que um pedido. Ela precisa ser acompanhada por uma fé genuína, com a certeza e a esperança de que Deus vai responder no seu tempo. Você acredita no poder da oração? Então se prepare para quando a resposta chegar. Não duvide. Segunda lição é: não coloque impossibilidades diante do seu milagre. Zacarias expressou a dúvida e fundamentou as suas circunstâncias naturais. Eu já sou velho, a minha esposa é avançada de idade, como que eu vou ter filho? Às vezes estamos diante de uma promessa. Deus fez uma promessa para você. Você chorou, você acreditou, só que você pensou que ela seria instantânea. Na nossa humanidade não sabemos lidar com o processo, com o tempo. O tempo nos aperfeiçoa. O tempo faz parte da jornada. Tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Às vezes não estamos prontos para receber aquele milagre. Mas à medida que nós avançamos em fé e não colocamos barreiras entre o milagre e o que Deus prometeu, a gente vai viver isso. Zacarias veio com seus poréns. Quando é que nós colocamos essas circunstâncias? Quando nós falamos, porém eu sou velho demais, eu não tenho recurso, essa situação é irreversível, isso é impossível, não tem como voltar mais. Esses são os nossos poréns. Zacarias apresentou as suas circunstâncias naturais como se elas fossem maiores do que Deus. E qual é a situação que para mim aqui ela é fundamental? O problema de Zacarias não foi falta de fé. O problema de Zacarias é que a fé dele, olhando para as circunstâncias, fazia ele crer mais que era impossível do que era possível. Zacarias tinha fé de que Deus podia fazer. Quando o anjo vem com a resposta, Zacarias tinha uma fé maior ainda de que era impossível, porque ele era velho e a sua esposa era de idade avançada. Queridos, tem muitas pessoas nos nossos dias que têm fé de que Deus pode curar. Aí fala, eu creio que Deus pode curar. Aí quando alguém ora e fala assim, Deus vai curar. Aí você fala, mas é um câncer. Você tem uma fé de que Deus pode curar, mas deposita a sua fé de que o problema é muito maior do que a provisão. O que acontece com Zacarias foi isso, não foi falta de fé. Ele tinha fé de que Deus podia fazer o milagre, mas quando o milagre veio, ele falou, mas eu não consigo crer que um velho, que uma senhora pode ter filhos. Foi excesso de fé no problema, diminuindo e distanciando a probabilidade improvável de um milagre. Porque o milagre não precisa de você olhar nas estatísticas e falar assim, olha, 99,9% de possibilidade de dar certo o milagre. Não. O milagre é assim, rapaz, 100% de probabilidade de dar errado. É o contrário. O milagre não tem um índice que vai subindo e que você fala, esse milagre aqui dá para Deus, que está muito perto. Não. O milagre é isso aqui, é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. E tudo é possível ao que crê.
Quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, quanto mais distante você estiver da realidade, maior é a probabilidade, e é o menor percentual de acontecer, é a maior probabilidade de Deus operar o milagre. Então, se está caótico, se está terrível, fica tranquilo, quando piorar ainda mais, o milagre vai acontecer. Senão não é milagre, queridos. Senão é coisa que nós mesmos podemos fazer. Não faça igual Zacarias. Tenha uma fé de que Deus possa fazer. Mas não fixe os seus olhos no problema, ao ponto de acreditar mais que é impossível do que é possível. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Coríntios, no capítulo 2, no segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele vai dizer que nós não andamos por vista. Nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Você está vendo o problema? O que você precisa ver é o milagre. O que você precisa ver é a provisão, é a resposta. Porque para Deus o impossível é apenas o ponto de partida. Onde nós vemos um fim, Ele vê um novo começo. Pastor, é o fim. O Senhor fala, é a partir daí que eu vou começar. Consegue entender? Que o milagre é o oposto do que nós estamos acostumados a manipular e a manusear no nosso cotidiano. O milagre é o oposto. Quando a gente olha para a nossa jornada, a gente fala assim, rapaz, está dando tudo certo. Olha, está acontecendo, as coisas estão assim, que maravilha. Nossa, bom demais. Está tudo bem, isso é parte da vida. Mas Deus, Ele é especialista em nos dar novos começos. Quando a gente pensa, acabou, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter uma família, nunca mais vou conseguir um emprego igual eu tinha, nunca mais eu vou ter a saúde que eu tenho, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Onde você vê o ponto final, Deus fala, vou começar a partir daí. Quando decretar o fim, eu decreto um novo começo. Quando falam que não é possível, que você não vai dar certo, eu pego o que é improvável e a partir dele eu faço o milagre. Terceira e última lição. Não confesse palavras negativas. A repreensão de Deus a Zacarias foi severa, mas carregada de uma profunda lição sobre o poder das palavras. Em Lucas 1:20, o anjo disse, e agora você vai ficar mudo, sem poder falar até o dia em que isso vai acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo devido. Deus silenciou Zacarias para cuidar dele. Simplesmente assim. Zacarias não precisava mais de se queixar. Se tem uma coisa que ele precisava de aprender agora é agradecer, porque o milagre já havia sido decretado. E era só uma questão de tempo. E ele chegaria no seu tempo apropriado. Quando olhamos para a palavra de Deus em Provérbios 18:21, a Bíblia diz assim, a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do fruto dela. Eu e você precisamos ser cuidadosos. Se você tem o poder da vida e da morte na sua boca, use palavras de bênção. Ao invés de dizer para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, você não serve para nada, você não faz nada direito, comece a dizer, eu creio que Deus tem um propósito na sua vida, eu creio que você é capaz, eu creio que você vai aprender a fazer direito, eu creio que vai dar certo, meu filho, você é uma bênção. Dizer para sua esposa, que bom ter você fazendo parte da minha vida, que bom ter você caminhando comigo. Se nós podemos dizer palavras de bênção, por que dizermos palavras de maldição? Pare de confessar o negativo e comece a proclamar e a declarar as verdades que a Bíblia diz ao seu respeito. Se você crê no milagre, e se você está passando por situações, por mais complexas que sejam, observa o que a Bíblia diz em Jeremias 32:27. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Veja o que está escrito em Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê.
Em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E para encerrar, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Você tem orado? Você está crendo? Então tome posse, porque a Bíblia diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ele vai nos conceder. Se você precisa de um milagre, é assim que você tem que se levantar daqui nessa noite. Porque milagre vai bater na porta daquele que crê e não duvida. Se você pode, se coloca de pé nessa noite. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, comece a se conectar com a realidade que você está vivendo. Acredite nas suas orações. Não coloque impossibilidades onde Deus pode operar. Não confesse palavras negativas. Comece a declarar: eu creio, vai acontecer. Porque Deus está operando milagre hoje. Ele está transicionando a sua mente, o seu coração, a sua vida. Ele vai mudar a sua história, a sua geografia. Então somente creia. Ele está presente neste lugar. Adore ao Senhor. Mudando destinos, Te adorarei. te adorarei. Estás aqui, Obrigado, meu Deus. operando milagre. Ele está operando milagre nessa noite. Adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus poderoso. Aqui, tocando os corações. Toca os nossos corações, ó Deus. Tira toda dúvida. Te adorarei, Fortaleça a nossa fé. te Pois nós iremos adorá-lo. adorarei. Quando a resposta vier, nós vamos adorá-lo. Porque cremos que o Senhor é um Deus do impossível, é um Deus poderoso. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é milagres. Eu tenho dois motivos de oração. O primeiro motivo de oração é para você que tem clamado. É para você que tem pedido a Deus por um milagre, para você que necessita dessa intervenção.
É para você que entrou nesse lugar, quem sabe, sem esperança, sem expectativa, sem certeza de que quando e como vai acontecer, mas você está diante de um Deus poderoso que pode fazer esse milagre. E eu quero orar por você que crê que Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Eu não sei qual é a situação, mas se você já tentou de tudo, se você já esgotou todos os seus recursos e crê que Ele pode operar o milagre, essa é a hora que você clama a Ele. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você que precisa desse milagre. Meu Deus, estamos diante do Senhor. A Tua palavra foi explanada, nos trouxe evidências de como a incredulidade pode, ó Deus, levantar uma barreira, um bloqueio entre nós e a provisão do milagre que o Senhor tem separado. Como que a incredulidade, ainda que o Senhor tenha enviado a resposta, pode, ó Deus, interferir. E nós não queremos, ó Deus, ser daqueles que não creem. Nós temos de fato situações nas nossas vidas, circunstâncias que são difíceis, que para alguns, ó Deus, tem gerado muito sofrimento, aflição, mas nós cremos que Tu és um Deus de milagre, um Deus poderoso. E eu quero apresentar diante do Senhor essas situações. Eu quero apresentar os Teus filhos que estão clamando agora. Não importa o tempo, não importa quando vai acontecer, ao seu tempo, de acordo com a Sua vontade. Meu Deus, traga a evidência e a existência desse milagre na vida dessas pessoas. Eu creio em milagres que já estão acontecendo agora. Eu creio em milagres que chegarão essa semana. Eu creio, ó Deus, na Tua provisão para o tempo no futuro. Conserva a fé, preserva os corações, para que os Teus filhos possam ver e viver a existência desse milagre. Você crê nisso? Diga assim: eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre na minha vida. Que essa situação é real, é verdadeira, mas ela não é maior do que o poder do meu Deus. Eu estou vendo esse problema, mas eu estou crendo na provisão, porque o meu Deus é um Deus de milagre. Ele é um Deus de milagre. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Segundo motivo para nós encerrarmos, e não menos importante do que esse: eu já vivi e continuo vivendo muitos milagres na minha vida desde que eu me converti. Mas sabe qual foi o maior milagre que aconteceu na minha vida? Foi o milagre da salvação. Porque as pessoas que olhavam para mim jamais imaginavam que eu seria capaz de ter uma vida transformada, me transformar num cristão, e muito longe do altar ser um pastor. Mas o maior milagre que Deus fez na minha vida foi me salvar, foi me resgatar das trevas. E esse milagre mudou tudo. E talvez você tenha entrado neste lugar nessa noite, talvez você tenha suas frustrações, seus problemas. Para de ser cético. Começa a confiar em Deus, entrega a sua vida para Ele. Ele quer salvar você nessa noite. E Ele vai fazer uma obra muito maior através dela. Essa é a oportunidade que eu dou para aquelas pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, quem sabe se reconciliar com Ele. Faz um sinal com a sua mão dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus essa noite. Eu quero fazer a minha aliança com Ele. Esse é o milagre da salvação. Temos alguém no nosso meio que nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Cadê? Onde é que está a primeira pessoa? Deus te abençoe. Deus te abençoe, né? Temos uma segunda pessoa? Temos ali uma segunda pessoa. Deus te abençoe, minha filha. Glória a Jesus. Onde é que está você? A terceira pessoa. Temos uma terceira pessoa. Pastor, eu também quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Ele. Onde é que está a terceira pessoa? Essa é uma noite de salvação, noite de milagre. Temos uma terceira pessoa. Eu quero orar para você. Amém. Será que vocês podem vir aqui rapidamente para que eu possa orar para vocês? Por gentileza. Meu Deus, que maravilha.
Onde a circunstância determina o fim, Deus faz um novo começo. Aquilo que parecia improvável, impossível, sabe, distante, agora está muito perto. Porque vocês estão sendo acolhidos e reconciliados com aquele que os criou para um propósito. E pode ter certeza, Ele tem planos perfeitos para a vida de vocês. Onde Ele governa, onde Ele cuida de vocês, onde vocês prosperam, onde vocês crescem em todas as áreas da vida de vocês. Você pode estender as suas mãos para cá. Temos ali uma terceira pessoa chegando aqui. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Paizinho, um dia nós chegamos aqui sem um destino, sem um propósito, perdidos, sem direção. O Senhor falou tão profundamente aos nossos corações, e o Teu Espírito nos trouxe a consciência de que a nossa rota estava traçada para a direção errada, que nós decidimos nos converter, voltando para os Teus caminhos. O Senhor nos perdoou, nos redimiu, nos reconciliou contigo. Eu quero te pedir, Paizinho, assim como Tu fizera conosco, estão aqui os Teus filhos diante do Senhor. Perdoa-lhes os Teus pecados. Meu Deus, escreva o nome deles no livro da vida, para que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, eles possam ser chamados pelo nome para adentrar no Teu reino e gozarem da eternidade com o Senhor. Meu Pai, essa é a nossa oração de gratidão, porque nós cremos que este é o maior milagre, porque é o milagre que começa quando o Senhor entrega o Seu Filho, que morre em nosso lugar, mas ressuscita ao terceiro dia, para nos dar a garantia e a certeza da salvação. E nós agradecemos ao Senhor pelo milagre da salvação, no nome santo e poderoso de Jesus. Você que crê nisso, diga amém. Se expressa com júbilo, com palma. Gratidão pela sua vida. Essa vai ser uma semana cheia de milagre, amém? Você vai começar a sua melhor semana, porque as outras já passaram. Essa vai ser uma semana de milagre. Milagre vai bater na sua porta, não duvida, não questiona, só toma posse. Se você tem clamado, o milagre vai chegar aí, amém? Erga suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês!